Olá, GPs! Boa noite! Para você aí que está ligado no nosso Dose Dupla, todas as semanas, às quartas-feiras, 19 horas. Hoje a gente tem um assunto muito importante para tratar. Vamos falar da economia brasileira, vamos falar da crise, vamos falar dos projetos, vamos falar da situação, até porque estamos chegando no final desse ano de 2020, né? E o ano de 2021 já está chegando aí e a gente precisa saber como é que a gente vai se posicionar frente a todo esse cenário. E é para falar desse assunto que a gente chamou hoje nossa queridíssima especialista, economista de primeiríssima qualidade, Virene Matesco Rosto. Vamos chamar a Virene, acho que ela já está aqui. Opa! Olá, Alô, Virene, oi, como estamos? Boa noite. boa noite, muito obrigado. Lindíssima, belíssima, como sempre, arrasando. Que nada, né? O que que um bom batom não resolve a vida, né? Aliás, a mulher, para quem não sabe, Virene é a mulher das orquídeas, ela está ali com algumas de suas orquídeas É ali isso, à até virar mais um pouquinho disposição. aqui. É. Somos, né? Lindíssimo. Somos, né? Somos, mas você é mais entendida. Gente, deixa eu apresentar minha amiga Virene. Virene é uma amiga do coração que eu conheci Obrigada. na Fundação Getúlio Vargas, professora da melhor qualidade, que eu admiro, peço autógrafo toda vez que ela passa por mim, maravilhosa. Oi, pai, meu pai tá entrando aí. E assim, o que eu posso falar da Virene? As poucas coisas que eu sei. Primeiro é que ela é gaúcha. Segundo é que a Virene, ela é Ironman, entendeu? Ela corre, ela participa de competições. Eu nunca vou esquecer isso, uma vez que a gente se encontrou no aeroporto do Santos Dumont, você falou assim, e hoje foi bom que eu já dei a minha corridinha, né? Aí fui É, para casa, voltei, como eu moro isso. aqui perto, já deu tempo de vir pro voo. Eu, É, eu olhando pro relógio, tipo assim, devia ser 8 horas da manhã, ela já tinha corrido, já tinha voltado para casa, já estava no aeroporto. Tipo isso, isso, né? isso, Por isso que eu tô isso. falando, quando eu passo por ela, tem que pedir autógrafo todas as vezes. E é conhecida nacionalmente, aliás, melhor dizendo, internacionalmente, como a professora do batom. Agora explica você, Virene, vai, se apresenta aí. É isso aí. Olha só, eu comecei a trabalhar fora com 14 anos de idade. Com 15 anos eu mudei de emprego, olha que chique, né? Fui trabalhar numa loja de departamento para classe A, na época, que era Sloper. E eles exigiam que todos os funcionários, inclusive eu era menor aprendiz, todas as mulheres tinham que estar maquiadas. Então, eu com 15 anos, eu aprendi a me maquiar. E, pelo menos, no mínimo, você tinha que estar com um batom. E eu não vivo sem batom. Mesmo domingo, sozinha em casa, eu sujo a xícara de batom. Depois eu mesma tenho que lavar. Mas é hábito. Então, como eu chegava, eu dei muita aula, eu era professora de graduação de economia e as minhas aulas começavam às 7h15 da manhã. E eu já chegava maquiada. Então, eu era conhecida como a professora de batom, né? Do batom. E quando os alunos iam fazer exercício, eu retoco o batom. E essa é a história do E, batom. e vamos combinar assim que às 7 horas da manhã ninguém tá com uma cara boa, exceto a Isso. Virene, porque a Virene ela já correu, ela já voltou e ela já se maquiou e já tá de batom, né? Bom, eu levanto 15 para 5, 5 horas para mim, já estou em pé a 1.000 por hora. Ninguém me aguenta de manhã. Eu, de manhã, já estou agindo. Antes do galo cantar, tu já tá cantando antes É. dele. Olha, Tá quando eu certo. fui para o Japão, eu às 5 horas da manhã, eu quis ver o sol nascer no planeta e eu estava num prédio de 22 andares
e eu vi o sol nascer. Eu nunca esqueço daquela imagem, né? Então, eu adoro pegar o sol antes dele nascer. Que bacana, cara. É, Olha, altas é. revelações aqui da Virene. Virene, conta um pouquinho para o pessoal quem é a Virene, qual é a tua profissão, o que que você faz da vida, onde é que você está. Conta um pouquinho só para o pessoal Pois que ainda não é. te conhece, que é difícil, mas enfim. Pois é, enfim, eu comecei a trabalhar fora com 14 anos de idade, trabalhei ia fazer 18 anos, saí de Porto Alegre, fui para Brasília, fui para a UNB, fiz letras e fiz Ah, você economia. fez letras? É, mas eu não terminei o curso de letra, porque eu me apaixonei por economia. E depois fui trabalhar no governo federal, fiquei em Brasília por mais de 20 anos, amo aquela terra, deixei muitos amigos lá, deixei a minha irmã do coração lá, Alcimene, e vim embora, para o Rio, vim para o Rio fazer o doutorado e voltar. Mas aí nunca mais voltei e fiquei aqui. E foi daí que eu fui trabalhar na Fundação Getúlio Vargas. Então, essa é a Maravilha. minha vida resumida, né? E Uhum. eu sou empresária, eu tinha, né, negócios que nós tivemos que fechar na pandemia, porque não sobreviveu, enfim. E faço muita coisa, né? Sou consultora, sou palestrante, faço milhões de coisas, consultoria, e sou E para professora mim também. é uma referência no assunto, né? Todas as vezes que nós participamos de qualquer reunião ou palestra em que a Verene está presente, é uma aula, é um aprendizado, e eu fico comentando o assunto durante 3 semanas, porque é tanta informação. Virene, sabe o que eu queria fazer antes da gente começar efetivamente a falar? Eu queria te convidar para aquele clássico momento, né, do nosso brinde, do Tintim, né, Do Tintim, do né? Dose Dupla. E como boa Ó, gaúcha, né? aqui tá Aê, maravilha! Só que não é Tintim. vinho, né? Tintim Ah, pelo suco de uva Lerraio. neste É o suco de momento. Exatamente, o suco de uva gaúcho, né, para substituir Gaúcho. o vinho hoje. Isso. Tintim, Saúde, saúde. Tintim. Maravilha, muito bem, Maravilha. Virene. Muito legal. Virene, eu vou te fazer logo uma pergunta que eu acho que a gente precisa situar, né, o pessoal que está nos assistindo aqui. Assim, eu queria saber de cara, né, no nosso cenário econômico mundial, né, e esse período aí de crise sanitária, né, assim, como é que a gente agiu, Brasil, olha, são perguntas polêmicas, tá, galera? Como é que a gente agiu dentro dessa situação de crise sanitária mundial? Como é que está o nosso cenário frente aí ao mundo? Vamos lá. Olha, o Brasil teve um comportamento, quando estourou a pandemia, muito similar ao que aconteceu no mundo em termos de estímulos financeiros para salvar vida, né? CPF, salvar empresas, CNPJs e salvar municípios. O Brasil seguiu o padrão internacional. Em termos de gastos, nós somos um país de renda média, considerado um país emergente. Só como exemplo, o México gastou no pacote da pandemia 1% do PIB. A Rússia gastou 3%. A Argentina gastou 5%. O Chile e a África do Sul gastaram 10%. E Brasil e Índia foram os países que mais gastaram considerado emergentes, quase 12% do PIB. Então, o nosso pacote foi muito generoso e nós seguimos o padrão de país rico. O Brasil gastou. Foi um pacote muito generoso, mas muito mal desenhado e susceptível à corrupção.
Ai. Aí nós entramos na pandemia com essas benesses, salvamos, graças a Deus, muitas vidas, mas o Brasil já entrou na pandemia com uma taxa de desemprego de 12%, porque nós, já há 40 anos que o Brasil cresce pouco, pelo modelo econômico, que é um modelo voltado para consumo e para gasto público, e não é um modelo de investimento. Nós já entramos com uma dívida pública de 75% do PIB, com desemprego de 12%. E se nós olharmos a economia de 2014 para cá, só porque a gente não tem tempo de ir lá anos anteriores, e nós olharmos o desempenho da economia de 2014 até agora, 2020, com uma previsão de queda da economia em torno de 4,7%, 4,8%, nós recuamos 7,43%, foi o nosso recuo acumulado. Então, nós entramos na pandemia muito debilitado, mas assim mesmo, o ministro da Economia e o governo não mediram esforços para tentar ajudar a população nessa crise sanitária de escala mundial. Comparando com outros países em termos de crescimento, né, a gente decresceu aí cerca de 7%, né, que você colocou. 7,4%. E países na mesma situação que o Brasil, estão indo pelo mesmo caminho? Como é que está essa situação? Na pandemia é uma questão histórica, a sua pergunta? Não, antes da pandemia, né? E, enfim, durante a pandemia, né? Olha, se nós compararmos, por exemplo, os BRICS, que são 5 países emergentes. BRICS quer dizer Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Só para você ter uma ideia, que eu estou com esse número aqui, se nós compararmos os últimos 20 anos de desempenho econômico, o Brasil cresceu acumuladamente 43%, a Rússia cresceu 78%, a Índia 229%, e a China 425. Então, o Brasil tem um problema sério de insustentabilidade do crescimento econômico. Foi o que eu estava falando. O nosso modelo econômico, ele é voltado para consumo da população e gastos públicos. Portanto, é um país do presente, não é um país que se prepara para o amanhã. E preparar-se para o amanhã é investir. E o Brasil tem uma taxa de investimento das mais baixas para países emergentes. Só para você ter ideia, nos últimos 4, 5 anos, o nosso nível de investimento é de 15% do PIB brasileiro. A China, por exemplo, investe 40% do PIB, e a Índia investe 30%, a África investe 23%, e o Brasil investe 15%. Então, nós somos um país sem um projeto de amanhã. De futuro, de futuro. Somos um país de presente. Somos um país sem projeto, né? Sem projeto. O que pra gente, gerente de projeto, não é muito legal. Nós temos um projeto, sim, que é sempre a próxima eleição. Qualquer gestor público que entra já está olhando a próxima eleição. Que tristeza isso. Né? E estamos aí com os nossos amigos, né? Salim e Leonor acabaram de entrar aqui também para nos prestigiar. Mas bem-vindos, queridos. Obrigada, Leonor. Mas eu queria te fazer uma pergunta, Verene. A gente, obviamente, que a gente está vivendo um período
não vou dizer inédito, porque a gente teve outras crises na história da humanidade, né? Mas um período, vamos dizer assim, especial, né? E a gente está falando aí de taxas de juros, de inflação em níveis baixos, né? Que vamos dizer assim, é uma situação que até a gente falou na live da semana passada sobre a questão do entre aspas, né, boom imobiliário, que está se falando aí para o ano que vem, etc. e tal, né? A minha pergunta é, claro, que não tem nada para comemorar, considerando principalmente que os índices de Covid voltaram a crescer, mas em termos de economia, a gente pode dizer que a gente tem alguma coisa para comemorar nessa nova situação aí do Brasil? O que a gente pode falar a respeito disso? Olha, as taxas de juros no Brasil caíram substancialmente, né, nos últimos anos. Isso decorreu do programa de seriedade fiscal que foi implementada lá no governo Temer, o que permitiu a queda das taxas de juros, e o Brasil vem tendo muito sucesso na inflação, que tem se mantido em níveis civilizados. Então, nós entramos na pandemia, que é o lado bom, com uma taxa de juros baixa e inflação baixa. Mas nós temos agora uma espada na nossa cabeça, que é a consolidação fiscal. Ou seja, neste ano nós gastamos muito em termos de gastos decorrente da pandemia. Com isso, nosso nível de endividamento vai atingir este ano, dezembro, 98% a 99% do PIB, que é um patamar extremamente perigoso para país emergente. Muito bem, mas isso teve uma justificativa. Mas nós firmamos um teto de gasto no governo Temer. O que significa o teto de gasto? Que o país só pode aumentar as suas despesas igual ao comportamento da inflação. Ou seja, crescimento real zero. Mas nós temos um problema, 90% dos nossos gastos são gastos obrigatórios, onde o governo não tem nenhuma ação. Esse é um problema. E a segunda questão é, se nós tivermos que gastar mais com educação e saúde, já que o Brasil tem níveis de gastos em saúde e em educação a padrões de países ricos. O que nós gastamos no Brasil com saúde e educação compara países ricos. É só que nós gastamos muito mal. Errado. Errado, isso já é outra discussão. Então, agora, para 2021, nós devemos ou não cumprir o teto de gasto. Se nós abrirmos e não cumprirmos o teto de gasto a partir de 2021, o risco país sobe, o câmbio se desvaloriza, nós temos uma iminência, nós teremos uma necessidade muito grande de aumentar as taxas de juros, porque o risco país sobe, os títulos públicos ficarão e aí sobe a inflação também, né? Sobe a inflação, e aí o que hoje é o nosso grande trunfo poderá desaparecer em 2021 se o governo não se manter nesse foco de manter a emenda 95, que é o controle dos gastos públicos. Sua filha está te elogiando aqui de uma forma... Desculpa, eu te interrompi. Não, tua filha Karina está te elogiando aqui. Karina. Obrigado, Karina, te amo. Mas aí, só para concluir, né? Então, eu até fiz um artigo que eu publiquei no LinkedIn, que é uma frase meio brincadeira: sem teto a casa cai. Então, há necessidade de sim, adorei essa. Manter este teto. Quer dizer, nós criamos uma autoimposição para nós em 2017 e agora a gente não quer mais cumprir. E o teto de gasto ficou estabelecido
por 20 anos. Quer dizer, no terceiro ano nós já queremos romper. É um caso excepcional, 2020 foi excepcional, mas nós temos que manter essa preocupação fiscal. Eu queria te fazer 3 perguntas ainda dentro dessa pergunta, Virene. A primeira é o seguinte, a gente está com essa, vamos dizer assim, com essa extensão da pandemia aí, né? Possivelmente vai se estudar aí uma extensão, inclusive, do subsídio que o governo tá distribuindo aí, e isso é um problema seríssimo, né, para o orçamento de 2021, né? Isso é a primeira pergunta que eu queria te colocar. Segunda questão, o pessoal está te elogiando aí, doutor João Mantoni, professora de tendências e cenários econômicos maravilhosa, também acho. E as filhas também estão te elogiando, eu concordo com os elogios todas das filhas. Obrigada, beijo. A segunda pergunta que eu queria te fazer é com relação a preço de alimento no mercado. Porque a gente fala de uma inflação baixa, etc e tal, mas você vai no mercado, os preços estão disparando, né? E a terceira, são 3 perguntas que são dentro dessa pergunta. Então, vamos lá, se eu guardo todas agora. Tá, então vamos falar dessas 2 primeiro. A questão da extensão aí do subsídio do governo e a segunda, a questão dos preços no mercado. Vamos lá. Primeiro, o governo está com um grande dilema. Qual é? Rompe com o auxílio emergencial e aí vai aumentar o número de pessoas desassistidas, o desemprego está alto, a pobreza está muito grande e cabe ao poder público ajudar a população. Então, esse é o dilema. Continua com o auxílio emergencial, que é importante, que é necessário, e se endivida muito mais, e o risco país sobe, e daí tudo vai acontecer, ou o governo não concede. Aí você diz, então, Virene, o que a gente pode fazer, né? Algo emergencial, cortar gastos em outros itens, cortar em onde? Em educação, que é base, em saúde, cortar onde? O governo hoje estava no jornal que ele fechou 2 empresas estatais, ou seja, para reduzir gastos. Ou o governo faz uma grande reavaliação e enxuga o máximo que for possível para ceder para a população, ou o governo tem que urgentemente aumentar receita, aumentar impostos, ou passar alguma reforma administrativa em caráter emergencial, porque alguma coisa tem que ser feita. Mas, nesse momento, você vê o governo vacilante. Eu li nessa semana uma frase do Rodrigo Maia, Rodrigo Maia, o presidente da Câmara, dizendo que não sabe o que o governo vai fazer, porque a cada semana ele apresenta uma situação diferente. Ora, o executivo ele tem que propor o projeto para que o executivo referende, mas o governo não apresenta. O governo não tem uma ação mais não tem ativa. Proposta, né? Não tem proposta. Fica andando às voltas. Se o Rodrigo Maia, que é o elo entre o executivo e o parlamento, disse essa frase, o que a gente pode esperar? É preciso, sim, urgentemente colocar essas questões à mesa para a sociedade debater o que é preciso fazer. Né? E não existe resposta mágica, né? Acho que não existe. Qualquer decisão que se tome, assim, toda decisão implica numa perda. Se você for por aqui, risco o país sobe, tendência a você extrapolar aí juros, inflação, enfim. E por outro lado, se você entra numa de não ajudar. Enfim, então vamos dizer assim, uma faca de 2 legumes. Agora, e essa história desses preços aí que a gente está falando de inflação baixa, mas a gente vai no supermercado, está tudo mais caro, e aproveitando aí o gancho do preço mais caro, eu queria falar um pouquinho também desse disparate que aconteceu de balanceamento entre a moeda da gente e o do mundo, né? Não só com relação ao dólar, porque nem todas as moedas valorizaram tanto assim. Enfim, quero ouvir tua opinião. Então vamos lá, né? Primeiro a questão dos preços.
Com a pandemia, os países adotaram uma política de segurança alimentar. Isso foi uma prática mundial, sobretudo na China e nos países asiáticos. O nosso agronegócio, que é o nosso celeiro, é o celeiro do mundo e que é o setor mais dinâmico da economia brasileira, é o único setor que vai crescer este ano, foi atender esta demanda mundial por alimentos, por commodities. Ora, nós somos o país do agronegócio, né? Do agronegócio, né? Eu li uma... Deixa eu só fazer um parênteses para... Perdão, deixa eu te interromper, que a Vanessa está fazendo uma pergunta aqui, que você estava falando antes sobre as decisões que a gente tem que tomar e tal, acho que a pergunta chegou depois. Ela está colocando a possibilidade de a gente reduzir o tamanho, né, do Estado, e não seria uma alternativa para reduzir os gastos, enfim. Por exemplo, se estudou agora, inclusive, a redução de prefeituras no Brasil e etc. e tal. Pois mas não passou, aí, né? Mas não passou. Isso vai ter que ser discutido no parlamento e isso tem um jogo de interesses muito grande. E mesmo que isso passe, isso vai ser uma discussão muito ampla. Não é uma discussão, mesmo que fosse aprovado, não seria de curto prazo o impacto. E eu acho que este governo, ele não tem força política ou interesse político para enfrentar um debate tão forte, que é uma sobre a redução do Estado. Exatamente. Mas aí voltando na questão na inflação, pois a professora não pode perder o rumo, né? Então, a demanda por alimentos cresceu muito no mundo. Aqui, muitas pessoas fizeram estoques de alimentos e etc. E quando o câmbio chegou a 5,5, 5,6, os nossos preços ficaram muito competitivos e é lógico que o agronegócio vai atender essa demanda internacional. Com isso, houve uma pressão muito grande internamente dos preços e subiu o preço do arroz, da soja e etc. E nós chegamos no supermercado, eu me assustei com os preços dos alimentos e ainda o que eu mais me assustei era quantidades que podiam comprar. Era limitada as latas de óleos de soja e etc. Uma coisa que a gente viveu lá atrás. Realmente foi decorrente na época do fiscal, né? Então, realmente, nós tivemos uma inflação de alimentos e que atinge perversamente a população pobre, onde a participação dos alimentos na sua cesta de consumo é muito significativa. Então, foi mais um problema, né, que a população pobre enfrentou, foi o alto custo do alimento. Agora, a pergunta que você me fez foi sobre a moeda, né? Foi sobre a moeda, não foi? Foi, sobre a desvalorização do real. O real foi uma das moedas, ou foi a moeda de país emergente que mais se desvalorizou. Vou falar mais simples. O dólar ficou muito caro. Assim, as pessoas, né, que essa linguagem. Bom, mas isso já começou a ocorrer no final do ano passado. Em decorrente do quê? Nós tivemos uma crise ambiental o ano passado, já um problema sério na Amazônia, onde muitos fundos de investimentos foram embora, porque não podem investir em países, por exemplo, que não têm políticas ambientais, que não se preocupam com o desmatamento, com a floresta e etc. Então, o capital estrangeiro foi embora já o ano passado e fez o câmbio disparar. E aí entra a questão fiscal, o risco do país que sobe, e aí isso tudo vai pressionando a taxa de câmbio. Fica mais fácil exportar
Este ano, até outubro, nós alcançamos um superávit na balança comercial em torno de 47 bilhões de dólares, ou seja, o Brasil vendeu muito para fora, mas em compensação, aqui dentro, os preços subiram e o custo do nosso importado também subiu muito, sobretudo matérias-primas e etc. Então, é um jogo de duas faces. Respondi todas as suas perguntas? Respondi. Eu só quero saber se eu devo apostar no dólar, se vai cair ou não. Bom, essa é uma resposta que vale 1 milhão de dólares, né? Mas eu posso te informar qual é a previsão do mercado. É que a taxa de câmbio vai se manter num patamar de 5,40, 5,50. Neste momento, agora em novembro, é essa a expectativa de mercado para este ano e para o ano que vem. Mas nós temos espadas, né, na nossa cabeça, que é a segunda onda, se ela vem, não, ela já está aí, mas qual é a intensidade com que ela vem, como que o Brasil vai se comportar na questão fiscal para 2021 e como os investidores vão perceber os rumos da economia brasileira, porque tem uma questão de expectativas. Então, pode acontecer na virada do ano o câmbio disparar, isso tudo, né? A única certeza que nós temos agora é a grande incerteza que nós temos pela frente. Agora, eu nem vou falar das eleições dos Estados Unidos, vou segurar mais um pouquinho isso, mas eu vou te fazer uma pergunta para a gente fechar esse primeiro bloco aqui do nosso papo, que a gente tinha falado de fazer, que basicamente você já respondeu, mas vamos complementar aqui, né? Por que as nossas reformas não avançam, né? As obras, quando saem, ficam inacabadas? A gente está mesmo condenado a ser um país sem projetos? Eu gosto de dizer que nós, né, todos nós, somos frutos das nossas escolhas. As nossas escolhas nos definem. Eu sempre falo, define aquilo que eu escolho para comer é o que eu sou fisicamente e aquilo que eu escolho para ler, para estudar, é o que me define intelectualmente. Nós todos somos frutos das nossas escolhas. Nós fazemos escolhas individuais e coletivas. Aquelas coletivas é que vai ter um impacto na sociedade. Então, a economia, ela é fruto das escolhas individuais e coletivas. Aí você pergunta, nós estaremos condenados a ser um país que não tem projeto, que não acaba? Não, basta a gente mudar. Isso não é estático, isso é dinâmico. Mas veja, nós temos um descaso muito grande com a coisa pública. O nosso gestor, ele não é penalizado quando ele inicia uma obra e não termina. As obras ficam inacabadas. O Brasil gosta de abrir frente, mas não gosta de concluir. E o próximo governo que vem é incapaz de reconhecer uma obra que o anterior fez para concluir. Então, cada governo que entra esquece o passado e quer fazer a sua gestão. E também não tem tempo para concluir. E nós não temos uma vigilância, um dedo no nariz e dizendo você tem que concluir, porque isso é recursos de todos. O que você vê quando eu vejo escola, creches, hospitais e etc., inacabado, por exemplo, nesta pandemia, por que fazer hospitais de campanha se nós podíamos equipar os hospitais que já estavam? Se era uma questão de espaço, né? Ok, se era uma questão de espaço, justificaria. E o que será feito, ou o que está sendo feito,
com os equipamentos que foram comprados? Será que vai ficar jogado e daqui a pouco tá molhado, tá sujo, tá estragado porque foi mal guardado? Tem alguém cuidando disso? Há um descaso muito grande da coisa pública. Pública, né? A falta de advisory, na minha opinião, né? Falta gente técnica fazendo advisory. Ou não, ou falta gente para ouvir o advisory, né? Mas enfim. Pois é. Minha querida, eu vou te fazer uma provocação com uma frase que a gente estava comentando, vamos dizer assim, nos bastidores essa semana que passou, né? Infelizmente, né, a Ana Maria perdeu o Louro José, né? E a gente pode dizer aí que o Bolsonaro perdeu o Trump. Então eu vou começar esse segundo bloco aqui para a gente conversar com o resultado realmente das eleições dos Estados Unidos e como isso vai impactar a economia brasileira e o próprio relacionamento do Brasil com o mundo, né? Acho que é importante a gente começar falando sobre esse assunto. Pois é, há uma diferença muito grande entre você ter um amigo pessoal e você ter uma relação diplomática, de negócios, de interesse mútuos entre nações. Eu sempre digo que nações não têm amigos, nações têm parceiros. E a China faz isso muito bem. Há uma confusão entre ser amigo de um presidente e associar esta amizade pessoal a interesses nacionais. Trump está saindo, entra Biden, que é um político que tem 50 anos de vida pública, ele é muito experiente, um grande negociador, conhece muito a América Latina, esteve no Brasil, considera os países da América Latina, na palavra dele, são os jardins dos Estados Unidos, que para Trump, os países da América Latina eram um quintal dos Estados Unidos. Ele não é uma pessoa que confronta, que constrói que constrói muros, muito pelo contrário, ele vai buscar construir pontes e recuperar esses grandes aliados históricos dos Estados Unidos que Trump desprezou. E a grande estratégia de Biden é reaproximação dos países da Europa, Canadá, Austrália e etc. A política recuperar o multilateralismo, ou seja, dar importância às instituições multilaterais, a OMS, a OMC, o FMI e etc. Ele tem uma visão, uma preocupação muito grande com a questão ambiental, com a questão migratória, com os direitos humanos. Então, Biden vai mudar totalmente a política que Trump adotou. Eu confio muito nele e acredito que os Estados Unidos recuperarão esta hegemonia, este poder e tão importante norte-americano para nós do Ocidente. É a primeira economia do mundo. Então, como é que eu estou vendo? Está caindo aqui. Com relação ao Brasil. Trump não fez nada por nós, muito pelo contrário, sobretaxou o aço, nunca deu importância, nunca veio ao Brasil, ele não tem nenhum interesse em países emergentes da América Latina. Mas Biden, sim, acredito que vai pressionar na questão ambiental, na questão dos direitos humanos, e se o Brasil quiser continuar negociando com os Estados Unidos, nós teremos que mudar a nossa postura. O Brasil hoje está cada vez mais isolado do mundo.
e nós estamos perdendo os nossos grandes aliados históricos. Os Estados Unidos, eu já falei numa outra live que os Estados Unidos, em 1824, já reconheceu a nossa independência. O Brasil sempre teve os Estados Unidos como nosso grande mentor, nosso grande aliado de interesses mútuos. E até este momento nós não temos o reconhecimento por parte do governo da vitória de Biden. O Brasil não se aproxima da Argentina, que é o outro nosso aliado histórico, nosso vizinho, nosso terceiro mercado exportador é a Argentina. Estados Unidos são o nosso segundo mercado comprador e a China é o nosso primeiro mercado. Então, você tem 3 clientes importantes que, neste momento, o Brasil está confrontando, em vez de se aproximar. Uma diferença muito grande entre amizade pessoal e amizade relações diplomáticas. Tá. Não, respondeu. Só está falhando um pouquinho a tua internet. Vamos ver se a gente não perde você. Verene, está nos ouvindo? Não, a minha internet é muito boa. Tá bem? Tá ok. Maravilha. Eu tô bem. E perder clientes é a última coisa que o Brasil precisa nesse momento de crise, né? Enfim, então a gente está pronto para a gente para galgar melhores posições no ranking econômico mundial quando for possível, né? A gente estava falando sobre perspectivas. Como é que você vê a liderança do Brasil em relação à América Latina? Ou seja, o Brasil, como é que está o Brasil nessa situação? Porque a verdade é o seguinte: vamos supor que a Verene agora assumisse não vou dizer o Ministério da Economia, que você já falou para mim que não vai assumir de jeito nenhum. Mas vamos supor. Vamos supor que você tivesse ali, fosse advisory da economia no Brasil, ou enfim, né, tivesse algum poder aqui nesse momento decisório aí de relações. Como é que você vê, como é que a gente pode retomar essa liderança aqui da América Latina, reposicionar o Brasil para crescer? Olha, o Brasil deveria ser o líder nato da América Latina, porque somos a economia mais importante da América Latina. Eu sempre digo que a multinacional que não estiver no Brasil, ela não está na América Latina. O Brasil é o líder da América Latina. Eu sempre digo, nós não somos um país pobre. Nós somos o primeiro em água doce, segundo em florestas, em terras raras, quinto em território. Somos um país de clima muito bom, terras férteis, sol quase o ano inteiro. O que falta para nós? Foco, projetos, direcionamento, saber o que nós queremos para nós amanhã. Veja, nós duas somos da área de educação. Qual é o projeto educacional do Brasil neste governo? Ninguém sabe. Difícil. Então, para nós recuperarmos essa nossa liderança, ou nós assumirmos essa liderança junto com os Estados Unidos, no continente americano, o Brasil precisa mudar, o Brasil precisa ter direcionamento. Vamos aproveitar que nós somos professores de projetos para dizer projetos. E o ministro da Economia é alguém que, claro, ninguém discute a capacidade técnica de Paulo Guedes, que é excelente, eu sou fã dele, mas tem que ter muita habilidade para negociar. Você precisa ter o seu grande aliado, que é o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Sem esses dois, cada um enfiado no braço direito e no esquerdo, para tocar os projetos. A gente está com peões aí muito isolados, né? As pessoas têm que aprender a fazer política, né? A gente não pode ser agente
abrir a internet, vocês estão me ouvindo, e dar um oi aí para você. Não, A gente te perdeu um pouquinho, Pirene. Não, Não? Então não. foi eu, então é a minha internet que está ruim. Você ficou rodando aqui, eu continuei aqui. Bom, eu não sei os outros como é que... Então, eu acho que a grande qualidade de um ministro da Economia é ser um grande articulador político e de grandes projetos muito bem definidos. Agora, você precisa ter um governo, um executivo que saiba o que quer para a nação para os próximos anos. Sem projetos, sem metas, sem uma pauta, ninguém vai a lugar nenhum. É um barco à deriva num mar revolto. Isso é muito, olha, tá falhando, a Evan está colocando, está falhando a voz das duas, então somos nós duas que estamos com a internet ruim. A minha internet eu pago pelo menos para 5G, né, que eu já estou na ponta. A gente, né, pois mas problema. Enfim. Ó, ela está aqui, ótima aqui. Pode ser o próprio Instagram, que tem muita gente transmitindo ao mesmo tempo, ele começa a dar chabu aqui. Mas eu concordo, eu acho que o que você falou é nitidamente uma aula de gestão de projetos, ou seja, se a gente não tem estratégia, se a gente não tem objetivos estratégicos, se a gente não tem projetos decorrentes desses objetivos estratégicos, com metas estabelecidas, devidamente justificados e com premissas, restrições, etc., a gente vai chegar aonde, como, de que maneira, né? Então, assim, é uma aula que a gente está falando esse aqui de governo gestão. É um governo vacilante. Cada dia tem uma história nova e ninguém avança. A coisa mais importante é o seu amigo das redes sociais. Mas projeto de nação nós não temos. E a gente teve uma grande chance, né? Porque tinha um apoio de boa parte da população. Né? Mas enfim. Pois é. Minha querida, sabe o que eu queria te pedir? Porque a gente já está caminhando aí para o trecho final aí da nossa live, incrível, parece que a gente acabou de começar a conversar, tem tanta coisa para falar, mas eu queria te pedir uma coisa que a gente não pode deixar de passar para o pessoal que está nos assistindo. Se a gente pudesse dar, vamos dizer assim, orientações, dicas para as pessoas com relação à leitura desse cenário econômico, a tomada de decisões, principalmente com relação ao futuro, né? A gente poder continuar acreditando, afinal de contas, a gente sabe que o país é um país que tem muita riqueza, que tem muita, vamos dizer assim, chances de dar certo. Vamos deixar algumas dicas aí para o pessoal. Só antes de passar a palavra, teve alguém que escreveu aqui um texto. Infelizmente, o Brasil é um país de economia mito, né? É muito fechada, tributos pesados, muita regulação, extrema insegurança jurídica. Como o executivo pode atrair ou expulsar capital estrangeiro a partir da gestão nessa segunda onda? Uma boa pergunta, André. Pois sem um projeto, né, e sem essa preocupação ambiental, muitos investimentos não virão para o Brasil. E nós temos uma insegurança jurídica muito grande nas concessões. Veja o que o governador do Rio de Janeiro fez aqui na concessão da linha amarela. Passou um trator, né? Então, nós não temos segurança jurídica. E isso tudo assusta investidor, né? Mas olha, você pediu assim para eu falar, deixar alguma mensagem, né? Vou falar. Não, mensagem não. Vamos falar de dicas primeiro. Deixa a mensagem para o final. Não, mensagem foi por minha conta aqui. Olha, a dica que você chama de dica, né? Mais ou menos eu chamo assim um conselho, uma orientação, e que nada mais é do que um buquê de palavras que você direciona para quem você gosta. Então, qual é a dica que eu deixo aqui? Você deve estudar muito, permanentemente. O estudo é infinito. Você precisa se manter atualizado, você precisa diariamente se testar e testar os seus conhecimentos. Eu já disse que o meu grande objetivo é morrer muito mais sábia. Então, estude, se atualize, se esforce, valorize aquilo que você faz, o trabalho que você desenvolve, não importa qual valorize, se dedique a ele, nunca desanime,
é o indivíduo que não tem esperança, é um cadáver adiado. O fracasso ensina muito mais do que sucesso. Não vamos desanimar. Nós estamos no meio de uma revolta, talvez chegando aí uma segunda onda que a gente não sabe a intensidade que vem. Vamos nos proteger quem está perto de nós. Você sai na rua, tem muita gente sem máscara. No metrô, tem muita gente sem máscara. Vamos continuar. Isso não é uma discussão política, de jeito nenhum. Não é política, isso é nos proteger e proteger o outro. Não vamos desanimar. Nunca deixar que o desânimo tome conta de nós. Essa é a grande dica. Eu levanto cedo e eu gosto de surpreender o sol, e eu gosto de estudar, e eu erro, e eu volto, e eu vou, e eu faço. E a gente tem que continuar lutando. Essa, para mim, é luta. Luta, luta. Essa é o meu grande dica que eu deixo. Que aula. Eu costumo dizer que um dia em que a gente não aprende nada é um dia improdutivo, né? Então, que a gente consiga aprender a cada dia. Virene, como é que você gostaria de ver o Brasil, hein? Pois é, eu pensei nisso, né? Mas eu escrevi um artigo que está no meu LinkedIn. E ele é um curtinho, mas eu vou ler aqui. Eu usei uma metáfora, vocês logo vão entender. Eu gostaria muito que o Brasil fosse terrivelmente com mais atenção ambiental, educação de excelência, respeito às diferenças, saúde preventiva, cuidado com o bem público, civilidade no trânsito e obras concluídas. Eu gostaria de um Brasil terrivelmente com menos corrupção e descaso, desigualdade social, ineficiência produtiva, insegurança jurídica, polarização política, menos lixo na rua e menos desperdícios de alimento. É este o Brasil que eu sonho. Muito legal, cara. Nossa, olha, Virene para presidente do Brasil. Não, está lá no meu LinkedIn. E meu voto? Ela é maravilhosa, gente. Eu tô assim encantada. Virene, a gente tem assim. Amiga. Não, mas eu cada vez que eu escuto você falar, eu fico encantada. Eu acho assim, cada um tem suas opiniões políticas, suas questões políticas, o Brasil está muito polarizado, mas as questões econômicas que você levantou aqui são incríveis. E que pena que a gente não está transmitindo isso, está transmitindo isso a nível Brasil, mas não está transmitindo num canal que pudesse ter mais ainda audiência, mas vai ficar gravado no YouTube para quem não assistiu, que é para ver se as pessoas se inspiram, né? Porque você já passou por tantas, vamos dizer assim, situações e cenários econômicos e você superou isso tudo e continua falando palavras de nossa, vamos em frente e etc. Estamos falando, o pessoal está perguntando sobre desigualdade social e etc. Também é um tema incrível, né, Virene? Olha, o Brasil é a 7ª nação em desigualdade social. Temos a carga tributária semelhante a países de primeiro mundo. Em relação aos países de renda média, como o Brasil, a nossa carga tributária é 8 pontos percentuais acima da média de países emergentes. Portanto, o nosso problema não está do lado da receita. Nosso problema está do lado da qualidade do gasto. E daí decorre toda a desigualdade, porque não chega na ponta. Eu li uma vez uma reportagem do ministro Delfim Neto, a quem eu gosto muito e respeito. Ele disse que cada R$1 que sai do governo federal chega a 20 centavos lá no pobre. Ou seja, 80% fica no caminho. Não vamos esquecer que loucura, que a corrupção ela é altamente concentradora de renda.
E eu sempre digo que aquele que rouba da saúde, da educação, deveria ser julgado como um crime de guerra. Eu não sei como esse indivíduo consegue deitar no seu travesseiro à noite. Cabeça. É. E tem o pessoal colocando aqui também uma questão que você levantou que foi máxima também, a questão das vaidades, né? As minhas ideias é que estão corretas e eu não quero discutir. E a gente sabe que toda unanimidade é burra, né? Ou seja, graças a Deus que a gente tem muitas opiniões aí para discutir. Olha, né? saber ouvir, saber dividir, sala de aula, você precisa integrar, você precisa respeitar. Eu estive em sala de aula agora, pessoas chinesas, argentinas, francesas. Nós precisamos acolher o diferente, aproximar, compartilhar, ouvir e dividir. É nisso que eu acredito. Deixa eu te fazer uma última pergunta, Virene. Estão perguntando sobre a questão de combater a pobreza com a melhora do livre mercado. O que você pensa sobre isso? Olha, as pessoas perguntam, né, se é livre mercado ou mais Estado. Nenhuma sociedade bem administrada vive só de livre mercado sem Estado, ou só Estado sem mercado. Ambos se completam numa sociedade. O Estado tem um papel de organizador das relações econômicas, financeiras e sociais. Este é o papel do poder público, ele é o grande responsável pela estabilidade do preço, pelo ordenamento jurídico, pelo cumprimento das leis. Este é o papel do Estado. E o mercado é um grande encontro de quem quer comprar com quem quer vender. O mercado privado ele é muito eficiente, porque se ele não for, ele quebra. Então, empresas eficientes, com um Estado que responda à altura, isso é o melhor da sociedade. Não há dicotomia entre mercado e Estado. Há uma complementariedade no papel de um país. Isso tem que ficar muito claro. E o livre mercado, né, o que a gente chama de economia liberal, também é bem-vindo aí, né? Uma claro, coisa, vamos dizer assim, não é, enfim, não é, enfim, uma coisa não exclui a outra. A gente teve várias colocações são papéis complementares. Maravilhosas. Olha, a gente tem várias colocações, 80% dos indivíduos ficam na corrupção, absurdo, concordo plenamente, crime de guerra, o pessoal elogiando, obrigada, aqui, Zélia, sempre com lives maravilhosas, claro, com convidados maravilhosos. Virene, a gente tem 2 minutinhos, eu queria que você deixasse uma palavra final, uma mensagem final, uma frase tua, o que você pode dizer para o pessoal aí? Como professora, eu vou dizer que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Essa frase é de Cora Coralina, nossa poetisa goiana, que nos deixou em 1985. E como pessoa, né, eu digo, ostra feliz não faz pérolas. E eu tenho vários colares de pérolas, porque eu construí minhas dificuldades fazendo pérolas. E eu tenho muita admiração por cada uma dessas pérolas que você construiu, viu, Virene? Você é sensacional. Olha, gente, eu quero agradecer muitíssimo a minha querida amiga Virene. Muito obrigada a todos pela presença. Todas as quartas-feiras, aqui às 19 horas. Semana que vem nós temos mais um Dose Dupla. Vamos continuar o assunto na área financeira. E chamar todos, quem tiver interesse, nós estamos aí com um projeto muito legal da oficina G2B. Clica lá na minha bio para conhecer, tem o link para vocês poderem entender um pouquinho o que é esse projeto e participar também. Muito obrigada pela audiência. Um beijo grande e até a próxima. Parabéns, Virene. Muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau.